Começar a fazer, nós vamos começar a gravar as palestras aqui, filmar. Algum problema para alguns de vocês? Boa noite a todos. Alguém aqui pela primeira vez? Não? Sejam todos bem-vindos. Casa São Francisco de Assis. E hoje o nosso tema é sobre agradecimento. Ou gratidão, está no mesmo. Eu vou trazer aqui um trecho de Emmanuel, quando ele fala a respeito do agradecimento, de nós sermos agradecidos, nós sermos gratos, né, a tudo de uma determinada forma que nós temos. Para nós começarmos, vamos imaginar da seguinte forma: encarnamos. Segundo os Espíritos nos dizem que, como de uma determinada forma o conceito social, não só no Brasil, como no planeta inteiro, está mudando. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, famílias com 10 filhos, até mais do que isso, né? Hoje você caiu de tal forma que você tem famílias, por exemplo, que às vezes tem 2 filhos. Você tem família que opta por apenas um filho, né? E há aqueles que casam, vivem bem e tal, e não querem simplesmente saber de ter filhos. Então os Espíritos nos dizem que a fila para reencarnar é imensa, é enorme. Então, de uma determinada forma, encarnar hoje é uma dádiva extraordinária, é uma baita de uma bênção. E uma encarnação nossa, ela tem um significado extraordinário, um significado que nós não paramos para fazer uma análise a respeito do significado, do quão é grande esse significado, né? Imagine que o fato de estar nesse planeta, quando a gente chega nesse planeta, né, chegamos com todo um aprendizado já de vidas passadas, que não trazemos de uma determinada forma nítido na nossa memória, porque num corpo denso físico, nós ficamos muito com a nossa mente espiritual embotada, mas está lá. Há determinados conhecimentos, por exemplo, que o espírito, ele não desenvolve aqui, fica embotado, porque há uma necessidade dele partir para um outro campo. Vamos imaginar, por exemplo, um cientista, né, voltado para a área da ciência, muito conhecimento de física e assim por diante e tal, mas que não desenvolveu o senso moral. Ele encarna com esta parte dele científica, de uma determinada forma embotada, para que possa desenvolver o outro lado que ele não tem. Porque nós precisamos de crescer em todos os aspectos. Evolução é em todos os sentidos, né? Então, um espírito muito evoluído é porque ele já passou por todo o cabedal de conhecimento necessário para chegar naquele ponto. Então, nós não temos todo tipo de conhecimento tudo ao mesmo tempo. Então, tem área que de repente você é muito bom em matemática. Eu, por exemplo, sou péssimo em matemática, né? Mas eu já gosto, por exemplo, de outra área, a área da psicologia. Então, exatas comigo não vai, mas eu vou muito bem na área, né, da humanas. Então, encarnar aqui nos propicia não só acertar as nossas contas, digamos assim, com as nossas vidas passadas, com aquilo que nós criamos no passado, como também aprender. E no caso, por exemplo, chegamos aqui, a grande maioria vem com uma família, vem com pais, né? Há aqueles que de repente não tiveram a graça de ter os seus pais biológicos, mas foram adotados. E o que nós precisamos de aprender com isso? A ser gratos à nossa família, porque ela é a primeira instituição que nós temos nesse planeta no sentido de aprendizado, né? No sentido de que vai nos ajudar a transformar a nossa vida para melhor. Pelo menos esse é o intuito. Então, quando você
recebe um filho, você não está tendo um filho para criar, você está tendo um filho para educá-lo. Né? Como se fala, por exemplo, na veterinária, criar a gente cria animal, educar a gente educa pessoas. E há um conceito novo agora que não é só criar o animal, mas educar o animal. Né? Tem um outro aspecto, um outro sentido. Então, sermos gratos aos nossos familiares. E sermos gratos à vida de uma forma no seu todo. Né? Paulo de Tarso, ele diz numa das cartas dele, né? Em tudo devemos dar graças. Para nós, de uma determinada forma que já temos um certo conhecimento espiritual, para nós não é muito complicado entender isso. Mas imagina, por exemplo, uma pessoa que não tem o conhecimento, por exemplo, reencarnacionista, né, espírita. Como é que eu posso dar graças em tudo? Parece uma coisa meio controversa. Em tudo dar graças? É em tudo. Como é que você explica, por exemplo, para um sujeito que é médico, que está numa determinada cidade, que ele precisa de fazer uma viagem para uma outra cidade, em que a esposa dele vai para outra cidade com a filha e com a babá, isso é caso verídico, vai com a filha e com a babá lá para outra cidade. Ele não pode ir por conta do trabalho dele, ele iria depois, então eles não pegam a mesma estrada e acontece um acidente, morre a esposa, morre a filha, incluindo a babá. Né? A dor emocional desse indivíduo é muito grande. Né? Ele fica de uma determinada forma, psicologicamente falando, meio que destruído. Como você chegar para uma pessoa dessa e dizer para ele assim, dai graças em tudo? Isso é graça? Como é que eu posso dar graça numa situação dessa? Como é que você vai conversar com uma pessoa para tentar amenizar a dor dela? Como entender que tudo tem uma razão de ser? Como compreender, então, que há muitas coisas, por exemplo, que estão na minha vida e que de repente vai desaparecer da minha vida, por mais que eu amo, por mais que eu gosto, e que se eu não estou preparado, o sofrimento é fatal. Como compreender a grandeza divina quando tal situação acontece com a gente? Porque quando acontece com o outro, né, não nos afeta. Mas e com o outro? Eu me lembro de um caso que aconteceu com um dos amigos do Chico, que ele tinha um escritório e tal, e ele chega num dia no escritório, haviam arrombado a porta, quebrado, né, os computadores, a máquina de escrever, enfim, esfacelado. E ele chega na casa do Chico, o Chico estava com outras pessoas presentes, e ele chegou lá chorando, nervoso, irritado. Chico, arrebentaram no escritório, acabaram com tudo, Chico. Aí o Chico, do jeito dele, falou, oh meu Deus, que bênção! O sujeito fala uma coisa dessa no seu ouvido, você falou, você quer, sabe, estrangulou o sujeito. Que bênção, como bênção! Meu irmão, você acaba de resgatar uma situação de vidas passadas, ou seja, agora você pode ficar tranquilo que você está com, né, tá com saldo ali, está com crédito, vamos dizer assim, ou seja, você já pagou a sua conta. Vai explicar isso para a pessoa. Se nós partimos do princípio que Deus é amor, tudo que acontece nesse planeta é de uma forma providencial, é de uma forma necessária, é de uma forma na qual nós podemos não compreender, mas é algo que vai levar a sociedade, vai levar a vida do indivíduo ao crescimento. Por exemplo, guerras tem alguma coisa a ver com Deus? Não.
Guerra é uma coisa criada pelo homem. O que é a guerra? Falta de paz. Da mesma coisa que a escuridão é falta de luz. O ódio é falta de amor. Né? Então, Deus, sendo a justiça soberana do universo, sendo o amor supremo, não há nada de ruim criado. Ele é só aparente. O mal, ele não existe como a gente imagina. Ele é aparente. Em determinadas situações, aquilo que nós julgamos que é mal, como diz André Luiz, é o bem mal compreendido. Para que eu entenda isso, eu preciso de debruçar em cima do acontecimento, para entender o que está acontecendo na minha vida, né? Nas nossas vidas, para vermos as bênçãos e não só o mal. Porque se eu foco somente no problema, eu vou ver o mal. Mas e a parte boa? E a bênção? A gente não olha. Por quê? O nosso senso ele é mais focado no mal. Por isso que Jesus tem uma frase que ele diz assim, a vida jaz no maligno, né? Por quê? Porque o indivíduo está sempre no sentido focado no que é mal. Vamos imaginar, eu até fiz um comentário agora essa semana, está lá num vídeo nosso do Facebook. Há muitos anos atrás, me apareceu um furúnculo aqui nessa dobra aqui da perna, que o negócio ficou assim, enorme. Eu já não conseguia mais nem dobrar a perna, porque estava muito grande. Infeccionou, virou uma coisa enorme. E eu fui no médico, o médico falou, você vai ter que tomar antibiótico durante uns 3, 4 dias para desinfeccionar, porque a anestesia não pega aí. Eu fui para casa, fiz o que o médico mandou e tal, e simplesmente não resolveu absolutamente nada. Voltei para o hospital, uns dias depois, com a perna pior um pouco do que estava, e o médico olhou para mim e falou assim para mim, olha, o negócio é o seguinte, daí para lá vai piorar, ou seja, não tem como melhorar isso vai piorar. Você só tem uma única saída, nós temos que fazer uma cirurgia a sangue frio. Não vai ter anestesia, você vai ter que aguentar o corte, o bisturi aí em cima. Então eu tinha duas opções, fico com aquilo, mas eu vou ficar sentindo dor, e a coisa pode piorar e só Deus sabe o que vai dar isso. Ou eu posso simplesmente optar em sentir uma dor tremenda agora, mas eu sei que isso vai acabar. Então eu, crente que o médico ia fazer a cirurgia, falei para ele, legal doutor, então vamos fazer a cirurgia. E eu era jovem, né? E aí imagina que eu fui para uma sala onde que eles foram preparar para eu fazer essa cirurgia, quem vai fazer a cirurgia era uma médica linda, bonita. Falei, gente, eu vou ficar nu na frente dessa mulher porque eu tinha que tirar a roupa. Me deu uma vergonha danada e tal. Mas aquela maca tinha um tipo de colchonete muito fininho. Eu falei para ela, vou morder isso aqui, porque quando você cortar aí, eu só vou, quando eu sentir que eu estou pronto, você pode, te dou um toque, você pode começar a cortar. Ela falou, tudo bem. Mordi aquilo e tal. E aí eu vou falar uma coisa para você. Houve uma intervenção divina ali, porque eu não senti dor nenhuma. E não teve anestesia. Cortaram, tiraram tudo aquilo, tinha um buraco enorme, botaram um dreno, aquela coisa toda e tal. Né? Mas, veja bem uma coisa. Era de uma determinada forma, ainda bem que eu não sentia dor, mas se eu tivesse sentido a dor, seria para o meu melhor. Para uma vida mais satisfatória. Então há determinadas coisas na nossa vida que nós não temos compreensão, né? A compreensão ela não vem de imediato, mas aí é que nós precisamos de começar a olhar com outros olhos e ser grato a Deus. Quem é que perde, já falei isso aqui outras vezes, quem é que perde o emprego e pensa da seguinte forma, nossa, graças a Deus é porque vai ter alguma coisa melhor? Ninguém pensa. A gente já está pensando logo, agora ferrou, agora vai tudo pro água abaixo. Né? Mas e o tempo que eu passei dentro dessa empresa, trabalhando? Eu fui grato. Estava chovendo, eu saí de casa, eu saí agradecendo a Deus,
Obrigado, meu Senhor, por mais um dia de trabalho, por mais um dia que eu acordei, eu estou indo trabalhar. Eu já estou pensando no quê? Na chuva, na tempestade, ó que droga, tem que levantar cedo. Então, de uma determinada forma, nós somos ingratos. Agora, como é que nós podemos querer ter algo melhor na nossa vida se nós não aprendemos a ser gratos àquilo que nós possuímos? Porque há um termo no Evangelho que diz que, né, aquele que foi fiel no mínimo está capacitado para ser fiel no máximo. Mas se eu não fui fiel no mínimo, como é que eu vou conseguir o máximo? Se eu não sou grato ao que eu possuo aqui, como é que eu não estou capacitado para ter alguma coisa melhor? Se eu não sou grato às coisas que eu possuo aqui agora, como é que eu vou adquirir alguma coisa de melhor? Vocês acham que Deus ouve os nossos desejos? O que vocês acham? Vocês acham que Deus ouve os nossos desejos? Sim. Então, uma péssima notícia para vocês, não ouve. Deus ouve as nossas necessidades, os nossos desejos não. Porque os nossos desejos, na maioria das vezes, iriam levar a gente para o buraco. Quem é que não tem o desejo de ganhar na Mega Sena acumulada? Todo mundo. Quem é que não tem o desejo de ter um iate? Todo mundo. Ter um jatinho particular? Todo mundo. Ou pelo menos a maioria. Mas quais são as nossas reais necessidades? Hoje eu moro numa casa que tem 2 quartos, sala, cozinha. Para mim tá bom. Mas se você perguntasse para mim assim, qual é o seu desejo? Pô, morar numa mansão, por que não? Mas se eu tenho a necessidade de morar numa mansão, sendo que é só eu, minha esposa e meu enteado? Documentários como eu vi, mansão com 14 quartos, se o sujeito ocupa 1 ou 2? Não sei quantos carros na garagem, se o sujeito só é um único indivíduo para dirigir um único carro de uma vez só. Quais são as minhas reais necessidades? Eu sei lidar com as minhas reais necessidades? Com aquilo que eu tenho no momento, eu sei lidar com aquilo? Vocês percebem que no sentido, por exemplo, de salário, se nós ganhamos, por exemplo, 2.000, você vive com 2.000. Chorando, mas você vive. Mas se você ganha 4.000, você vai viver com os 4.000 chorando. Mas vai viver. E para você não tá bom 4.000. Mas se você gritar assim, olha, eu ganho 4.000, quem ganha 2.000 aí quer trocar comigo? Na hora. Pensa 2 vezes. Na hora. Né? Eu me lembrei agora de uma coisa que aconteceu uma vez numa outra casa que eu trabalhei, que a mulher chegou lá e falou assim, meu marido não presta. Eu falei, para você, ele pode não prestar, para as outras ele é ótimo. Se você largar, tem uma fila do INPS aí atrás dele, você sabe? Que a vida é assim. Quando você achar que tem alguém do seu lado que não serve para você, mas ele serve para alguém. Né? É nós sermos gratos àquilo que nós possuímos. Há pessoas, por exemplo, que vai numa casa espírita, amigos nossos aqui já falaram isso outras vezes, que vai numa casa espírita e fala assim, não, essa casa espírita é muito fraquinha, eu vou numa outra porque, né, a outra é porreta. Mas o problema não está na casa espírita, o problema está no indivíduo que vai na casa espírita. Não existe problema em nenhuma religião, existe problema no indivíduo. Assim como não existe problema em absolutamente nada, é o indivíduo que, não sabendo manusear a vida como ela, né, como deveria viver, manusear a vida, né, ele se perde. Né? Às vezes a falta de coragem nossa de enfrentar determinadas situações. Eu, um tempo atrás, eu ouvindo 2 passageiras conversando, né? Não estavam conversando comigo, elas estão conversando entre elas e falando, o fulano de tal está 2 anos sem trabalhar. Nossa, mas 2 anos? 2 anos, porque ele não conseguiu emprego na área dele. É óbvio.
Emprego, de repente, está faltando no mercado. Trabalho nunca faltou, não falta e jamais faltará. Porque trabalho é diferente de emprego. Trabalho você pode pegar e vender água ali no farol. É trabalho. Mas dependendo do ego do indivíduo, eu vou vender água no farol? De forma alguma. Eu vendi água no farol e eu trabalhava à noite e vendia água no farol durante o dia. Não sou nem mais nem menos do que ninguém. Pelo contrário, eu sou grato a cada centavo que entra no meu bolso. Eu me lembro que uns tempos atrás, eu com minha esposa caminhando, eu vi uma moeda de 5 centavos. Eu falei, opa, peguei. Ela falou, não acredito que você pegou uma moeda de 5 centavos. Eu falei, querida, 1 milhão começa com 1 centavo. Eu já achei 5. Entendeu? Por que eu vou deixar 5 centavos caídos lá na rua? Quem não valoriza os 5 centavos que está caído na rua, não vai achar os 10 centavos. É preciso que a gente aprenda a ser grato àquilo que a gente possui. Ser grato à pessoa que está do nosso lado. Você, principalmente os maridos, por exemplo. Eu não sei, aqui eu sempre falo, gente do céu, o mundo espiritual é das mulheres. É sério. Se existe um lugar chamado paraíso, é da mulherada. Porque, ó, homem, aqui da plateia, tem 1, 2, 3. Acho que tem uma lá no fundo, 4. Olha quantas mulheres tem aqui. Vocês são casados? Você lava louça, ajuda ela a lavar louça? Ajuda ela a limpar a casa? Às vezes sim. Então pelo menos às vezes. Vocês fazem isso? Sim, vou acreditar. O seu Francisco já fez isso? De ajudar a esposa a lavar a louça? Para minha esposa fazer, porque ela é a única mulher que eu vi. Tá vendo? 58 anos. 58 anos convivendo ao lado de uma outra pessoa. Né? Grande companheira. O meu pai teve que aprender na marra, porque minha mãe faleceu e aí ele teve que se virar. Né? Mas nunca foi de lavar nenhum copo. Né? Então ser grato ao outro, sabe, é compartilhar sua vida com o outro em todos os aspectos da palavra. Principalmente dentro da família. Principalmente quem é casado. Nós, por exemplo, eu tenho a minha esposa. Eu tenho a minha esposa, é a minha companheira. Ela compartilha a vida dela comigo e eu a minha com ela. Nós moramos dentro da mesma casa. Quando eu estou dentro de casa, e ela também está, 90% das vezes sou eu que vou lavar a louça. Até que para mim é terapêutico. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu adoro lavar louça. Porque enquanto eu estou lavando louça, eu estou meditando. Só tem uma coisa que eu e minha esposa, até nisso a gente casa. Que a gente detesta. Passar roupa. Aliás, o sujeito que inventou o ferro de passar roupa não batia muito bem nas bolas. A gente não passa roupa lá em casa, mas você nunca vai ver a gente amarrotar. Então, a gente compartilha a casa. Quando eu estou em casa, levanta tudo lá e vai lavar a cozinha. Vai limpar a sala, vai limpar o quarto. Quem dá banho na minha cachorra sou eu. Ela também, de vez em quando. Mas eu gosto porque para mim também é terapêutico. Então, é ser grato ao que possui. Eu não sei vocês com relação a animais, se vocês têm animais aqui em casa. Como eu sou grato a Deus de ter essa cachorrinha na minha casa. Porque a alegria que ela nos proporciona é uma coisa assim tremenda. Sabe? Então o que é possível fazer para essa cachorrinha eu faço. Então a gente até compra os bibelô para ela. Por quê? Porque isso é gratidão. Né? Sou grato aos meus pais, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui. Há quem possa pensar assim, mas acontece que eu fui abandonado pelos meus pais e tal, tudo mais. Mas eles geraram você. Você está aqui. Tudo tem uma razão de ser na vida. A questão é a gente pode até, às vezes não é necessário buscar a razão. Às vezes é importante que eu pergunte o seguinte, o que eu preciso aprender com esta lição que está na minha vida? E se aconteceu, tinha uma razão de acontecer.
E é, de uma determinada forma, uma bênção, embora eu não consiga compreender, não consiga enxergar. Bênção nisso. Há um preto velho, né, um espírito que se intitula Preto Velho, que através da minha mediunidade, que ele tem trabalhado algumas vezes comigo, chama Bartolomeu. Ele sempre perguntou para o povo: vocês já contaram hoje as bênçãos de vocês? Experimente. Experimente fazer isso hoje, quando você chegar na sua casa. Senta lá por 5 minutos, começa a refletir da hora que você abriu os olhos de manhã até agora, na hora que você sentou naquela mesa para refletir a respeito do seu dia. Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver muitas bênçãos. Mas a gente não olha para essas bênçãos. Nós não somos gratos a essas bênçãos. Os discípulos de Jesus, em gratidão ao que Jesus proporcionou a eles, o que eles fizeram? Estenderam as mangas, né? E partiram para o trabalho. E é graças a eles que nós temos o Evangelho aqui hoje. Porque Jesus não escreveu, quem escreveu foram os apóstolos dele. Então, gratidão também a esses apóstolos, por termos o conhecimento que nós temos aqui hoje. Né? Gratidão, agora eu em particular aqui, ao seu Francisco, que me proporcionou, por exemplo, a vir para essa casa, a trabalhar nessa casa como médium. Porque eu já fui em outras casas em que eles me pediram um verdadeiro currículo. Você tem todos esses cursos? Tragam todos esses cursos. É ótimo estudar, eu adoro estudar, eu estudo muito, leio muito. Mas me diz uma coisa, o diploma, ele vai me transformar num ser humano melhor? Ou é a minha vivência, a minha prática? Então, São Francisco, desde já, muito obrigado por ter me concedido a graça de estar aqui hoje, trabalhando nessa casa. De uma certa forma, muito obrigado ao senhor por ter aberto essa casa, né? Porque se não tivesse aberto essa casa, a gente também não estaria aqui nessa casa. Poderia estar em outra, mas não nessa. Então, nós precisamos de sempre pensar nisso, sermos gratos. E sermos gratos a Deus por nos ter concedido, né, os nossos verdadeiros anjos da guarda, que são os nossos mentores espirituais, ou anjos da guarda, como vocês quiserem os chamar, esses espíritos que estão sempre nos auxiliando, mas também muitos anjos da guarda encarnados aqui na nossa vida, que às vezes é um vizinho seu, às vezes é um amigo seu. Né? Eu tenho muitos aqui, ó, de uma determinada forma, são meus anjos da guarda, meus companheiros de trabalho nessa casa. Mas eu tenho um ali, ó, chamado Geraldinho, é meu xará ainda por cima. É um anjo da guarda para mim, porque me proporciona conhecimento, me proporciona auxílio. E eu falei domingo e falo de novo, obrigado por ser meu amigo. Que Deus te abençoe e te ilumine pela eternidade. E conte comigo em tudo que for possível, sendo possível da minha parte, claro, né? Porque o impossível eu ainda não sei fazer. Eu desejo que vocês tenham muita paz, muita luz, muito amor e que Jesus lhes conceda a graça de vocês alcançarem aquilo que vocês necessitam, não só hoje, como sempre. Uma boa noite a todos. Acho que seria o outro.